Olá, eu sou o Chafir Rimi Filho, administrador e consultor de empresas, e esse é o Chá de Gestão, compartilhando conhecimentos, habilidades e atitudes. Hoje nós temos dois convidados de peso. Vou começar aqui apresentando o Tiago Soares, ele é advogado, especialista em compliance e governança jurídica, comissário nacional da elite de ciclismo de pista e diretor de incentivo ao esporte da Prefeitura de Curitiba, de 2017 a 2020. E atualmente é presidente da Associação Brasileira de Comissários de Ciclismo e assessor de projetos e gestão da Câmara Municipal de Curitiba. E também o Fernando Firmino. Firmino é só tricampeão de ciclismo e atualmente ele é mestre em gestão esportiva e diretor da Confederação Brasileira de Ciclismo. Sejam bem-vindos, Tiago e Firmino, aqui no Chá de Gestão. Obrigado, uma honra com o convite aí. Obrigado, Chafir. Obrigado pelo convite. Legal. Satisfação grande. Deixa só eu explicar para vocês o porquê, né? Se é um programa voltado para a gestão empresarial, por que chamar dois especialistas em ciclismo, né? O Thiago eu já conheci, em 2018, já sabia dessa ligação dele com o ciclismo. Nesse final de semana passado, eu estava assistindo aqui o Giro de Itália, que acho que é uma das 3 provas maiores, né? Provas de ciclismo de rua, junto com o Volta da Espanha e o Tour de France, que acho que esse é o maior, me corrijam aí, por favor. E no final da prova, principalmente, que a gente consegue ver as equipes ali alinhadas, é meio que um trabalho de equipe extremamente grande para que um apareça, né? Isso que me chamou a atenção para convidar. Eu lembrei primeiro do Thiago, que eu já sabia dessa ligação dele com o ciclismo, na hora ele topou, achou legal o projeto. Falou, Chafi, por que a gente não chama também um atleta de ponta para participar? Perfeito, está aí o Firmino com a gente, com a sua experiência, tanto como atleta, e agora a gente estava conversando um pouquinho antes como gestor também. Então, eu queria que vocês falassem para mim um pouquinho, e para quem está aqui ouvindo e assistindo o Chá de Gestão, essa ligação e esse trabalho em equipe das equipes de ciclismo. Você fala primeiro, Firmino, Thiago? Começar aí como atleta, né? Depois eu falo como árbitro. Tá legal. Realmente o ciclismo, embora pareça ser um esporte individual, muita gente confunde isso, né? Confunde não, né? Tem essa visão, esse pensamento, muito pelo contrário, né? Principalmente nessas grandes voltas, né? Essas voltas são eventos que acontecem, competições vários dias seguidos, e no final vence quem tiver a maior somatória de pontos, né? Então, as equipes são compostas por até 6 atletas, e cada atleta tem sua função específica na equipe. Então, você tem um atleta que ele é especialista em chegada, que é aquele atleta que durante a prova ele não exerce, por exemplo, se tem uma fuga, ele não vai buscar, ele geralmente fica quietinho ali, protegido pelos seus colegas, para que ele vença no final. Tem atleta com características de montanha, tem outros que só estão ali para trabalhar, para anular fuga, para tentar uma fuga, para buscar apoio também, que atrás do pelotão vai a caravana com os carros, né? Então, esses atletas vão até essa caravana, pega abastecimento, comida, água e leva para os seus colegas, né? Então, é um trabalho de equipe aí que precisa ser bastante sincronizado e que realmente precisa ter essa doação, né? De um pelo outro, essa sinergia entre os atletas, né? Então, fazendo assim uma breve introdução aí de como que é um trabalho de equipe, né? Num pelotão, é dessa forma que acontece. E no final acontece essas formações, fica mais evidente isso no final, porque as equipes elas se organizam de forma a deixar o seu atleta que vai vencer aquela etapa, ou o que está melhor pontuado na competição, né, no geral da competição, para o sprint final. Então as equipes se alinham ali, cerca de 5, 10 quilômetros antes, depende da estratégia de cada equipe, das características, né? Então eles vêm trabalhando, um atleta puxa até o seu limite, aí ele sai, aí o outro que está atrás puxa. Isso também eles se beneficiam do trabalho do vácuo, né, de um atleta e do outro. Isso dá uma diferença, uma economia de energia muito grande, né? E esses atletas que vão puxando, exercendo seu esforço máximo, eles vão deixando a prova, né? Como já está no final, isso não tem problema, né? Eles não são penalizados por isso. E deixando no momento exato o seu atleta principal para ganhar, né? Ou seja, um trabalho de equipe para atingir um objetivo único, né? Que é ter um atleta ali da equipe vencendo essa prova ou chegando na melhor colocação possível, né? Então é um trabalho tem que ser bem sincronizado, isso é treinado, isso
É até difícil, porque às vezes... Foi isso que me chamou a atenção quando eu estava vendo, que eu fiz esse paralelo com uma gestão empresarial em relação ao trabalho de equipe, ao sincronismo. Quer dizer, toda essa preparação, inclusive, isso que você disse, né? A fuga é quando um atleta ele dispara, mas é antes do sprint final, né? No meio da prova, ele tem os pequenos sprints ali no meio da prova, mas isso que você falou, Firmino, é interessante, porque não é, até onde eu entendia, seria todos em prol de um único atleta. Mas agora você explicando melhor, já não. Cada um tem a sua característica e, na verdade, cada um vai doar o seu melhor em determinada etapa da prova, seja na montanha, seja na hora do sprint, enfim, na hora da... E todo mundo blindando esse atleta da vez, vamos colocar assim. Quem tiver, naquele momento, melhor preparado, é ele que vai ser protegido por todos eles, né? Pelo restante da equipe, né? Sim, sim. Isso é importante, né, para que o resultado aconteça, né? Se não for dessa forma, muito provavelmente não, né? Isso a gente pode até quase que afirmar que sozinho ninguém vence uma prova, não. É mais dessas, né, Firmino, que são 5, 6, 7, 8, 10 etapas e que você tem que realmente ter uma estratégia ali muito bem desenhada, né? Não é só pedalar para ganhar fôlego e fortalecer a perna e chegar no dia e correr, né? Isso são muito tempo anteriormente preparando, estudando, definindo a estratégia, né? E aí é o atleta, o grupo de atletas com o seu técnico, a sua equipe como um todo, né? E no paralelo do nosso lado, da arbitragem, né? Que hoje o Firmino e eu trabalhamos do mesmo lado, mas na época ele era atleta, estávamos em lados diferentes, não opostos, mas diferentes, né? Ele lá com a bicicleta e eu no carro, fazendo o trabalho de arbitragem, né? E no ciclismo é bem comum as pessoas perguntarem, mas tem árbitro em ciclismo, né? O que faz? Árbitro, de fato, não tem, né? Nós somos chamados de comissários, não árbitros, mas, enfim. Mas não tem como pensar uma competição dessa complexidade, como as que você estava citando, né, Chafi, as competições de estrada, as grandes voltas, sem você ter uma equipe aí com 20 árbitros, pelo menos, trabalhando na prova. E aí, quando eu falo 20, fica claro que, né, não há como conduzir uma competição de ciclismo se não for em equipe, né? Mas que você tem o árbitro-chefe, enfim, as funções muito bem delimitadas, né? E ainda que em algumas situações o árbitro-chefe precise tomar algumas decisões imediatas e eventualmente até as tome sozinho, mas são raras, ele em geral conta com o apoio de todo esse grupo para conseguir encaminhar. E nós falamos de decisões às vezes até cômicas, por exemplo, numa volta, em um determinado trecho, o pelotão tá trafegando e o diretor de prova que está com o carro lá na frente, 1,5 km, 2 km na frente, ele passa no rádio: olha, um grupo aqui de vacas invadiu a pista e tá parada aqui. E aí, o que faz agora? Tem pelotão com 200 atletas, né, rodando, e aí? O que faz? Deixa as vacas, espanta as vacas? Então, aí são decisões que precisam ser tomadas. Então, vai depender. Se tem uma fuga, né, como o Firmino explicou, né, um atleta que escapou, que acelerou em relação ao seu pelotão e ganhou uma vantagem aí, 30 segundos, 1 minuto, 2, 5, 10, aí conforme a sua força e a força do pelotão, né? Tudo isso vai interferir, mas o árbitro-chefe não consegue decidir sozinho porque ele, em regra, está atrás do pelotão, né? Ele está lá atrás. Então, tem todos os 200 atletas, depois tem o carro do presidente do colégio de comissários, como a gente chama, né? Então, se ele não tiver... Não, pode falar, desculpa. Então, se ele não tiver um sincronismo com essa equipe de trabalho, né, e não tiver uma equipe realmente engajada, ele não consegue decidir, né? Não consegue realmente ter uma decisão. Decidir ele consegue, mas não necessariamente a decisão vai ser efetiva, né? E olha que interessante, você está falando, nós, né, estamos falando sobre um assunto que é mais voltado ao trabalho de equipe, tanto no caso do exemplo do que o Firmino disse da equipe em si, que a gente estava falando, essa que você explicou muito bem agora também, que eu também não tinha esse conhecimento da quantidade de árbitros e tudo mais, comissários no caso, né? Desse trabalho em equipe também sincronizado dos árbitros, dos comissários, mas que isso também tem a ver com questão de liderança. Até um outro programa aqui do Chá de Gestão que eu fiz com um amigo, Mário Rosa, ele está em Lisboa hoje, e o foco daquele programa foi sobre liderança. E exatamente aquela estrutura que a gente estava acostumado, né, aquela estrutura piramidal, que é o chefe, os subordinados embaixo, eram as decisões top-down.
Quer dizer, hoje ela já está caindo por terra, e a gente vê nesses exemplos, tanto dos atletas quanto dos comissários, né, de tomar essa decisão rápida. Você tem que ter a integração de todo mundo, né? Todo mundo tem que estar muito bem entrosado e alinhado. E a tomada de decisão, ela já não pode demorar, né? No caso das vacas lá, que decisão que você toma? Você tem que ter ali, aí puxando para o lado da gestão, você tem que ter ali vários indicadores para saber qual a decisão que você vai tomar. Aquele exemplo que você disse, qual que é o atleta que está mais próximo, onde está o pelotão, se a gente consegue fazer com que, se for um único atleta, que ele consiga passar no meio das vacas ou não, se for o pelotão, o que faz, se toma um atalho, enfim, são várias situações que a gente consegue fazer esse link entre uma atividade esportiva, entre uma prova mundialmente conhecida, com uma gestão empresarial. Olha que interessante aí. Inclusive, entre trabalho em equipe e liderança, né? Poxa, Fer, e até expandindo um pouco mais esse trabalho em equipe, a gente deu 2 exemplos, né, o caso dos comissários e dos atletas, mas tem o trabalho da equipe propriamente dita, né, por trás, com o seu técnico, com o seu auxiliar técnico, a equipe de mecânicos, staffs. Isso, cada equipe tem a sua estrutura, né, tem seu carro, tem enfim, tem toda uma logística. O atleta, falando dessas grandes voltas, ele sai de uma cidade, chega em outra, chegando lá ele já tem que estar com o seu quarto prontinho, com as malas, tudo já colocado, porque ele não pode perder tempo para descansar. Então, expandindo um pouco mais, a gente pode até fazer uma analogia com as empresas, com os diferentes departamentos, né? Então, tem a equipe de organização propriamente do evento, que é responsável pelas grades, pela parte estrutural. Tem, no caso, eles trabalham muito próximo aí com os comissários, né? Definindo o que pode, o que precisa. A gente tem que ter um palco aqui, a premiação vai ser assim. Durante o percurso, aqui tem que ter algum tipo de equipamento, de estrutura, enfim. Então, se a gente expandir isso, a gente pode até fazer essa analogia com uma empresa, com os diferentes departamentos. E cada Perfeito. equipe dessa tem que ter o seu líder. No caso de uma equipe de ciclismo, tem o seu manager, né, que a gente chama, que é a pessoa o maestro, né, dessa equipe. E a gente tem o técnico também, que hoje você falou de indicadores, né? Hoje tem equipamentos de altíssima tecnologia, o ciclista é todo monitorado, então mesmo durante uma grande volta, durante a etapa, esse atleta consegue ser analisado, consegue ser analisado pelo seu atleta, pelo seu técnico, pela sua equipe, enfim, e saber como é que estão seus parâmetros, se ele está bem naquele dia, se ele não está, se dá para tirar um pouquinho a mais, se tem que se resguardar. É um monitoramento constante, né? Durante a prova, esse monitoramento é constante. Fazer lógico, não é no ciclismo, tá? Mas um esporte que eu gosto de acompanhar. Na verdade, eu gosto de toda a modalidade de esporte. Da época de Olimpíadas de inverno, até curling, eu fico assistindo, enfim. Por conta de limitação e 2 cirurgias, partir de uma 3ª cirurgia no joelho, então a minha atividade física hoje está sendo caminhada, que é o máximo que eu consigo fazer. Tá? Mas em relação a gostar, acompanhar, também. Em relação a gostar, acompanhar, eu procuro acompanhar de tudo um pouco. E no motociclismo, fazendo só uma comparação com isso que você disse, Firmino, dos indicadores, eu não sei como funciona no ciclismo, tá? Mas no motociclismo, em um circuito, em uma prova, na verdade, na fase de treinos, existem geralmente 4 pontos de checagem do tempo daquele piloto. E aí a equipe ela verifica em qual ponto o piloto está melhor ou está pior, para verificar se naquela curva ele faz um traçado diferente, se nos 3 pontos anteriores ele estava muito bem, mas no último ponto não, o porquê que esse último ponto não estava bem. Na próxima volta, essa é a medição constante, né? Na próxima volta é feita a mesma coisa, olha, conseguiu melhorar o tempo do último ponto de checagem. Então, deu certo a estratégia? Não, piorou. Então, a estratégia não deu certo. Isso tudo na fase de treino. Mas a gente está falando em circuito, né, de 4 quilômetros, em média, ali, fechado. Talvez, no caso de uma prova desse nível de circuito de rua, né, de pista não, de rua, quer dizer, de estrada, né, no ciclismo, não tenha como ser feito isso constante. Você vai ter ao longo da prova, mas você não vai ter o mesmo comparativo com o mesmo ponto a cada etapa. Mas como que seria feito, depois a gente entra na questão da arbitragem, que eu tenho uma curiosidade também, Thiago, em relação a como que é feito isso, mas essa medição, tá? Só aproveitando o gancho dos indicadores, como que ela é feita
e comparado, isso é de um dia para o outro? Na etapa de hoje, você compara e verifica para melhorar para a etapa de amanhã? Seria mais ou menos isso? O principal indicador hoje seria a geração de potência, né? E no caso do ciclismo, trabalha-se com a potência relativa. Então, esse é um importante... É por isso que, por esse indicador que geralmente, os treinadores se baseiam, né? Então, poxa, meu atleta hoje está conseguindo manter um nível tal. Geralmente, em treinamento, ele não consegue. Isso também é associado com outros indicadores, por exemplo, frequência cardíaca, até o próprio índice de percepção subjetiva de esforço do atleta. Então, poxa, hoje você trabalhou dentro da sua zona-alvo, tá ok, como é que tá se sentindo? Tem que ter muito esse feeling também do líder, né, de estar sentindo como é que seu atleta tá, porque às vezes o seu indicador tá legal, mas a pessoa não tá, o atleta não tá bem naquele dia, né, e o inverso também é verdadeiro, apesar de deixar, poxa, não tô tão bem, não, mas poxa, seus indicadores aqui estão bacana. Então existe um mapa, uma carta, né, topográfica ao longo de todo o percurso, com os diferentes graus de inclinação e tudo mais, então aí cada um já tem um parâmetro, né, para tantos de graus de inclinação, é uma potência que se trabalha, enfim, aí é bem particular mesmo. E é específico de cada caso, de cada atleta e de cada prova também, né? Isso. O que se busca é trabalhar, aumentar sempre essa potência relativa, né? Sempre diminuir o peso e aumentar a potência. Diminuir o peso, aliás, é algo que todo mundo persegue, né? Seja no esporte ou fora dele. Né? Tudo bem. Vamos mudar, a gente pode falar de peso do atleta e da bike. Não vamos entrar nesse fórum, que não é muito legal. Agora, Thiago, mas esse detalhe do peso, só para a gente então falar sério, né? Até o Firmino lembrou. Tem, claro, o peso corporal, mas não só ele, né? A questão do peso, que evidentemente vai diminuir a velocidade. Então, é uma busca também constante das empresas que fabricam as bicicletas, no sentido de investir em tecnologia para deixar as bicicletas cada vez mais leves. Mas aí, para também garantir um padrão de isonomia, né, vem os regulamentos, vem a arbitragem, então existe um limite, né? Que as bicicletas elas têm que pesar no mínimo X, elas não podem ser tão leves a ponto de repente, eu tenho muito dinheiro, vou comprar uma bicicleta super leve aí que vai me dar vantagem, mas que os outros competidores não vão conseguir ter um equipamento similar, né? Então, entra também esse trabalho regulamentar de trazer um equilíbrio para que o esporte realmente tenha um nível de competitividade isonômica, que seja realmente o trabalho, né, da equipe, do atleta, para produzir o resultado, né? Tem limite de peso do conjunto, atleta mais a bicicleta ou não? É só da bicicleta? O atleta pode ter o tamanho e o peso que for, que isso não importa, é só o equipamento mesmo que tem que ser regulamentado, é isso? 6,8, né, Firmino? É o peso mínimo, né? Isso. Agora... É porque 1 ano e meio sem ter corrida, alguns números escapam da cabeça do árbitro também. Parece absurdo, Chafir, mas se não limitar isso, tem bicicletas que chegam a ficar mais leves até. Tem bicicleta que bate os 6.800. Olha. Então tem todo esse processo de aferição das bicicletas antes da prova e tudo, né? E essa questão da tecnologia que você disse, né? Porque, assim, a tecnologia, ela é usada tanto para o bem como isso, mas também eu já vi casos que era, assim, absurdo, que conseguiam implantar um microchip não sei aonde, que dava uma potência a mais ali, e assim, como que alguém consegue... né, parar para criar esse tipo de coisa que ninguém consegue achar. Era um motorzinho, nesse caso, um motorzinho embutido dentro dos tubos da bicicleta. Era impressionante. Falei, olha, não vamos entrar no assunto de doping, é outra história, vamos falar só das coisas boas do esporte, sim, tá? Mas é que você falou em tecnologia, mas também existe isso, né? A tecnologia para melhorar os equipamentos, para tornar mais confortável, não necessariamente mais leve, mas mais ergonômico, né? Como vocês disseram, só que também tem esse outro lado. Agora, minha pergunta que eu ia fazer para o Thiago aquela hora com relação à arbitragem, em algumas provas também, dessas de estrada que eu às vezes acompanho, a gente vê no final as equipes alinhadas, ou que está aquele pelotão já se preparando ali no último quilômetro e meio, 2, a gente vê sobrando um cotovelo para lá, um cotovelo para cá. Isso é passível de algum tipo de punição ou não? Faz parte do jogo? Como que funciona essa parte da cotovelada ali no meio, tentando achar o seu... Cada linha, né, cada equipe tentando achar o seu espaço ali. Não sei se existe algum tipo de punição para isso ou não. É relativo, viu, Chafi?
nosso trabalho justamente vai ser, e é um trabalhão, você entender qual foi a intenção e o impacto daquilo, né? Dentro da arbitragem, o grande mantra que a gente tem é esse, né? Intenção e impacto. São essas duas palavras que regulamentam, que coordenam o nosso trabalho. Então, é evidente que se a cotovelada ali foi algo intencional e essa intenção gerou um resultado negativo muito drástico, por exemplo, o cara tirou a vantagem, por exemplo, eu e o Firmino estamos disputando, eu estou com a vantagem e ele vem de alguma forma, como que identifica essa vantagem? É complicado, mas você vai perceber ali, você vai acompanhando, né, a forma como o atleta está girando, você está acompanhando a prova inteira, você, né, identifica qual foi a estratégia da equipe, poxa, a equipe guardou aquele cara em todas as voltas, agora ele só escapou, então você sabe que ele, de alguma forma, veio para ganhar, enfim, o árbitro ele não pode ser só um burocrata que senta no carro ou na moto e acompanha a prova, ele tem que estudar a prova, tanto quanto as demais equipes, né? Porque as equipes elas se estudam para entender a estratégia uma da outra, poder pensar uma forma de neutralizar isso, enfim. E o árbitro também. Então, o árbitro que não tem esse interesse ou essa condição, né, de fazer esse estudo mais detalhado, vai ter alguma dificuldade para assumir essas posições de maior responsabilidade, né? Então, tem que estudar e aí você vai verificar. Poxa, deu a cotovelada, o cara desequilibrou e nisso deu 1 segundo de diferença, 2, na etapa final, eles estão brigando ali 1 ponto cada um. Tudo isso vai interferir, mas sim, pode ser passível até de desqualificação, né? Seria a expulsão, né? A gente pode desqualificar. Nas voltas, que são essas provas maiores de estrada, você tem outras medidas que você pode aplicar, punição em tempo, né? Em pontos. Então, vai depender como que cada volta está sendo pontuada, né? Na pista, que é onde o Firmino é tricampeão, que são as provas de velódromo, né? Também existe muito isso, inclusive porque os pelotões são bem compactos, porque são poucos atletas, né, varia conforme o tamanho da pista, e então varia 24, 30 atletas, mas as pistas têm, né, dimensões pequenas, 250 metros de extensão, 7 metros de largura, então eles acabam se acavalando ali nas provas de grupo, e é bem comum, né, é bem comum. Tem a questão, até o Firmino pode falar, a questão da própria proteção, que às vezes o atleta um se arma para se proteger do outro que está vindo, às vezes ele já se arma para justamente impedir uma passagem, que na pista é bem comum isso, como é estreito, às vezes eles estão... A pista, ela não tem... ela tirando as provas chamadas por equipes, né, perseguição por equipes, velocidade por equipes, e a Madison, que é uma prova que corre em dupla, as outras provas são todas individuais, né, não pode haver trabalho de equipe. Por mais que eu possa ter 2 atletas de uma mesma equipe, elas são individuais, o resultado é do atleta. Então, aí o árbitro tem que estar cuidando disso também. O Firmino e o Fernando são 2 atletas da mesma equipe, uma prova individual, mas eles estão se ajudando, né? O Fernando está segurando o principal oponente do Firmino para o Firmino conseguir escapar. Isso aí tudo o árbitro tem que observar. E aí eu queria fazer um gancho, que você comentou ali da tua conversa com o Mário, né, sobre a quebra dessa verticalidade aí da hierarquia. No regulamento da pista, que é onde eu tenho mais até vivência do que da estrada, né? Nós temos a figura do presidente do colégio. Essa é uma figura que existe em todas as disciplinas, presidente do colégio de comissários, porque como é uma estrutura, todas as provas têm pelo menos aí 5, 6, 8 árbitros trabalhando, então você tem que ter ali um chefe do colegiado, né? Então tem o presidente, que é o cara que está dentro da pista, né, fazendo toda essa gestão. A gente usa a analogia do primeiro-ministro, assim, né? Ele tem a relação com os team managers, com os coaches, com os atletas, com os outros comissários. Mas nas provas de pelotão, nas provas de grupo, dentro da pista, existe a figura de um outro árbitro, que ele só trabalha nessas provas de grupo, que é o judge referee, o juiz-árbitro, né? Ele fica fora da pista, na diagonal, com uma estrutura particular dele ali, com câmera, com capacidade dele avançar e voltar os vídeos sem perder a gravação da continuidade da prova. Isso numa prova moderna, né? Uma prova com recursos tecnológicos avançados. No mínimo, ele vai estar com um iPad ali filmando, mas enfim, é alguém que está fora da pista que tem a função justamente de acompanhar, monitorar a conduta, o comportamento dos árbitros, dos atletas na prova. E o regulamento ainda não mudou, mas a orientação, né, a cartilha no nosso caderno de orientação dos árbitros já vem com essa nova orientação. O que o regulamento diz? Esse juiz-árbitro, se ele identificar qualquer situação ali como isso que você falou, uma cotovelada que foi
desleal ou uma outra infração que exista, ele pode e deve decidir sozinho. Então, ele viu, aplica a decisão, desqualifica, dá uma advertência, lembrando que 2 advertências o atleta é desqualificado, ou seja, ele é tirado da prova, então o ciclismo ele é bem rigoroso, né? Ele faz o papel do VAR, né, do VAR do futebol, né? Então, o futebol comemorando que tem o VAR recentemente, o ciclismo já tem isso desde os seus primórdios, né? Só não tem aí o apoio das grandes mídias para divulgar. Mas, enfim, então ele tem esse poder, tinha esse poder. E hoje, o trabalho que vem sendo feito com os comissários é no sentido de que o juiz-árbitro não decida mais, né? Só ele pode, porque é importante o líder ter essa capacidade, essa autonomia para o momento crítico tomar a decisão, mas ele deve ouvir o presidente do colégio e os outros árbitros que estejam envolvidos na cena, né? Porque você tem assim, os árbitros de curva, enfim, né? E é interessante também nessa questão da liderança, porque apesar dele poder tomar a decisão sozinho, né, ele não é o líder dos árbitros, né? Existe alguém acima dele que é o presidente do colégio, mas nas situações em que você está falando de comportamento, o regulamento dá o poder para ele decidir sozinho, porque teoricamente ele tem uma visão melhor. Mas hoje a orientação é justamente essa, olha, não decida sozinho, né? Compartilhe com os demais, porque mesmo você estando numa visão privilegiada, né, de cima da diagonal, você pode ter perdido alguma coisa que alguém daqui, veja, na pista também, falamos aí, não faz uma prova de pista com menos de 16 árbitros. Então, assim, você tem muitos olhos, por que você não vai ouvir, né, o que esses outros viram, só porque você tem esse poder escrito, vamos dizer assim, né? E é um trabalho que vem sendo feito. Até porque ele está com o vídeo ali, mas ele tem a visão daquele ângulo, né? Você falou, ele pode voltar a imagem e tal. Só que ele tem a visão daquele ângulo que está sendo filmado. Porém, se alguém atrás, um outro árbitro atrás, né, no ângulo oposto, consegue ter uma visão melhor, então é interessante isso, até com o perdão do trocadilho, para não virar uma decisão arbitrária, né? Um só decidiu, né? Um só decidiu, ele viu aquilo, tomou aquela decisão, apesar que você disse, ele tem esse poder, digamos assim, mas há uma recomendação que ele procure os outros também. E isso é interessante porque realmente tem a ver com a questão da liderança. Já está deixando de ser aquele top-down, aquela estrutura tradicional que a gente estava falando. Agora, só para não perder o gancho... Diga. Pois não. Nós tivemos um caso, inclusive, citando que o Firmino foi um dos managers dos Jogos Olímpicos do Rio 2016, né? Foi do coordenador do Field of Play, da equipe de voluntários, e depois ele pode até compartilhar essa experiência. E numa das provas dos Jogos Olímpicos, na pista, né, eu também trabalhei lá, nós tivemos exatamente um problema aí, né, nessas 3 funções-chave dos árbitros, né, o juiz-árbitro, o presidente do colégio e o starter, que é o árbitro que tem o único também, que tem o poder de dar partida e parar a prova. Né? E houve uma situação em que o starter parou a prova, e o juiz-árbitro, atuando nessa competição, ele tinha a opção, né? Ele viu lá um determinado comportamento e decidiu por desqualificar, relegar. Relegar é quando a gente deixa terminar a prova e aí você vai, o Chafi chegou em segundo, mas eu verifiquei que o Chafi cometeu um ato ali qualquer, eu relego você para tal posição. Então, eu não te tiro da classificação, mas eu diminuo a sua classificação. E ele decidiu fazer essa relegação. Mas o presidente do colégio havia entendido que o starter errou, não deveria ter agido, não deveria ter interrompido a prova. Né? E pediu ao juiz-árbitro, olha, por favor, né, reveja a sua decisão. Não reviu. Manteve a decisão e aí foi aquela situação do Keire, né, Firmino, que a gente teve ali 4, se não me engano, novas partidas, até que os 3 ali, que eram as 3 figuras mais importantes da arbitragem, conseguissem se organizar, baixasse os egos e pudesse, então, porque aí o start fala, então não podia parar, então não vou parar, então, ou tinha que parar, então vou parar, enfim, aí cada um se inflamou na sua autoridade, né, e nós quase tivemos um desencaminhamento ali, né, nessa questão. Então, depois disso, depois dos Jogos Olímpicos, é que passou a vir essa recomendação na carta dos comissários que o juiz-árbitro, então, não decida mais sem falar com o presidente, né. Quer dizer, a gente tem aí essa questão do trabalho em equipe dos árbitros, a gente tem a questão da liderança, que a gente acabou de falar, só nesse exemplo que você disse. E a gente tem também a gestão de pessoas, porque você está lidando com o ego das pessoas, né? De tirar o poder que ele tinha ou ele teria, enfim, e você está lidando diretamente com o ego das pessoas. Mas diga lá, Firmino, o que você... Chefe, eu queria fazer um parênteses aí nessa fala do Thiago.
destacar, né, um ponto. Olha que interessante, a gente está falando aí de um trabalho em equipe, porém, o esporte, a competição está acontecendo, você não tem tempo para analisar, os Jogos Olímpicos transmitido para o mundo inteiro, ou seja, aquilo está sendo exposto. A competição, por mais que o árbitro, por mais que ela tenha um regulamento, ela nunca acontece da mesma forma, ou seja, cada competição tem uma característica diferente, e se você fizer a mesma corrida com as mesmas pessoas, o contexto vai ser outro, totalmente diferente. Então, olha como o trabalho em equipe aí precisa ser bem afinado, bem aprimorado, as pessoas precisam ter essa vivência. Então, olha o desafio que o comissário tem, principalmente no Brasil. A gente não é comum, a gente não tem provas todas as semanas, né? Então, essas pessoas, elas se encontram num determinado mês do ano, tem que fazer acontecer. Não tem treino, né? Você não consegue não tem treinar treino. antes para chegar lá na hora, já está preparado. Não tem treino. Então, é um paralelo que eu faço, né, para quem é da área, da área empresarial e tal. Às vezes a gente tem situações rotineiras, né? Você tem rotina, você tem aquilo que está sempre acontecendo, mas no esporte a gente tem essa dificuldade e que também aí, acho que cada um depois assistindo, né, pode também fazer um paralelo aí com a sua realidade, né? Mas a gente tem que trocar um pneu com o carro em movimento. Aquela questão que a gente estava falando da cotovelada também, né? Não sei se você já levou muita cotovelada durante as provas ou não, mas trazendo novamente para a questão da gestão empresarial, a gente tem hoje uma questão de concorrência entre as empresas, entre produtos, entre serviços, e que as empresas elas têm que se proteger, como aquele exemplo, né, o atleta ele já se arma ali para proteger, para absorver a pancada ou para evitá-la, né? Alguns até propositalmente, aí é outra coisa que a gente estava falando com relação ao comissário, que tem que ficar, né, olhando tudo ali, e a gente tem comissões que avaliam isso, avaliam fusões de empresas, se elas são válidas, se vai gerar algum tipo de monopólio ou não, que é aquela figura que você disse, do presidente, como que você disse, Tiago, presidente? É o presidente do colégio, do comissário. Presidente do colégio. Você tem alguém acima ainda que está fiscalizando para verificar se está tendo algo ilegal, ou se não está tendo algo legal. Isso também é interessante. Agora, Firmino, aproveitando essa sua experiência nos Jogos Olímpicos aqui do Rio de Janeiro, eu fui no né? Eu fui em setembro na Paralimpíada, achei sensacional, tá? Eu nunca tinha assistido esse tipo de prova, tá? Eu até brinquei na época, eu já estava com meu joelho ruim, até brinquei, estava com 2 amigos, falei, cara, nunca mais vou reclamar de dor no joelho, porque depois que você vê a limitação daqueles atletas e o que eles fazem é impressionante, realmente é emocionante você estar lá e assistir tudo aquilo ao vivo ali e superação, superação total, né, de todos os atletas ali sem exceção. Agora, nessa sua experiência nos Jogos Olímpicos, em relação à organização, em relação ao planejamento, a estrutura em si, isso aí tem um preparo, claro, de 4 anos, né? A cada ciclo olímpico, acaba um, já está começando a preparação do próximo. Só que exige uma estrutura e uma quantidade de gente muito grande, e aí a gente já volta na questão da liderança também, né? Você tem que ter equipes que são treinadas lá na hora, que não se conhecem. Você provavelmente não conhecia o pessoal que estava, seus companheiros ali de trabalho, mas também você tem que ter pessoas em que você pode confiar que elas vão entregar o que é necessário, né? Principalmente por serem voluntários. Uhum. O que eu compartilho aqui de lição aprendida, Chafir, lá foi o seguinte, eu fui supervisor de local de competição. Entre Jogos Olímpicos e Paralímpicos, eu liderei cerca de 200 voluntários, né? Então, o que acontece? Essas pessoas, elas pagam para estar lá, né? Tudo, eles ganham um uniforme e um lanche, né? Fora isso, tudo eles estão pagando. Então, eu tinha uma preocupação muito grande, eu tive, de não frustrar ninguém. Eu falei, poxa, porque eu passei a situação inversa. Eu me candidatei a voluntário, só que eu queria estar no local de competição, queria estar próximo dos atletas. E quando eu participei dos primeiros encontros, eles falaram, não, você pode ir para uma rodoviária, você pode ir para cá, você pode ir para lá. Eu falei, poxa, então eu não quero. Cancelei, fui lá, comprei os ingressos, falei, vou assistir minha prova. Na véspera, com 3 meses antes dos Jogos, 2, para ser mais preciso, dos Jogos Olímpicos, veio um convite
para eu trabalhar lá, né? Eu falei, poxa, bacana, vamos nessa. Realmente, esse trabalho acontece há muito tempo, só que como a minha função era relacionada com o evento propriamente dito, com as competições, por isso que eu fui contratado mais próximo. Quem está envolvido com estrutura e tudo mais é contratado antes, né? Então, cada um tem seu momento nesse ponto. Então, o que que eu tinha como estratégia? Eu não tinha tempo de treinar os voluntários. Tinha voluntário que chegava no dia da competição, no momento do treinamento, né? Não dava para gente... E outra, eu até tentei, mas chegou no terceiro, no quarto, no quinto, já não tinha mais nem saliva. E outra, que acontece, Chafir? A gente tinha diferentes funções. Então, tinha função de portão, todo mundo quer entrar, todo mundo tem sua razão, sabe, principalmente jornalista. Então, na entrada, eu precisava de gente que soubesse se impor, você entendeu? E também eu precisava de gente que fosse trabalhar numa parte administrativa que não ia ter contato com o atleta, que não ia ter contato com o esporte ali. E eu precisaria de gente também que falasse inglês, que falasse outro idioma, para ficar em funções que tinham que se comunicar com os atletas. Então, o que eu fazia? O que eu fiz, né? Eu desenvolvi quatro líderes no grupo, 4 pessoas que... Ó, pra você ter ideia, eu tinha voluntário lá que eu dava o meu cartão de transporte para ele ir e vir, porque ele não tinha condições, e eu tinha voluntário que era cardiologista. E tinha vendedor de Lamborghini, um inglês. Então, para você ver os extremos que a gente tinha que lidar e tirar o melhor dessas pessoas. Então, qual que foi a minha estratégia? A pessoa chegava ali, primeiro, eu mapeei os pontos que eu tinha, né, os postos que eu ia ter. Bom, aqui eu preciso de alguém com esse perfil, aqui com esse, tudo mais. E quando as pessoas chegavam até o velódromo, eu perguntava qual que é a sua expectativa em estar aqui nos Jogos Olímpicos. Então tinha aquele que falava, não, porque eu sou atleta, eu sou do esporte, eu quero estar envolvido. Eu falava, esse daí não adianta deixar lá na secretaria, que esse vai me dar problema, né? Esse eu tenho que trazer uma função aqui para dentro Ele vai ficar pedindo para tirar foto com os atletas e vai esquecer a função dele, né? Não podia pedir para tirar foto, só fazer uma ressalva, né? Não podia, exatamente. Então, no outro extremo, eu tinha voluntários lá que era do Exército, das Forças Armadas, né? E por que você está aqui? Não, porque eu gosto da causa voluntária e tudo mais. Eu falei, opa. Então, eu tinha portão que era fora do velódromo. O cara não ia ter contato nenhum com o evento, com a competição diretamente. Então, eu sei, poxa, esse cara que eu sei que eu posso botar lá fora, porque ele, por descer das Forças Armadas, ó, não pode passar ninguém? Ah, beleza, deixa comigo, não pode passar ninguém. Nem o atleta que tinha direito a entrar, o cara ia deixar, né? Missão dada, missão cumprida. Exatamente. Nem a minha mãe vai passar aqui. Isso eu acho que eu fui assertivo nisso, Chafir. Mas assim, é claro, com o desenrolar ali das coisas que a gente foi acontecendo. Isso foi sentindo, eu fui percebendo. Então a pessoa chegava e o velódromo ele tem uma característica específica. Um campo de futebol, uma piscina, você assiste a competição de fora. O velódromo, você está dentro da competição, a competição acontece em volta de você. Então, é um ambiente muito caloroso ali, muito quente, muito, muito dinâmico, muito vivo. E as pessoas chegavam ali e ficavam encantadas, né? Eles olhando aqui. Não adiantava eu falar nada também, que entrava por um ouvido e saia pelo outro. Então, o que eu fazia? Eu pegava essas pessoas, assim que elas chegavam, a gente tinha um cantinho lá escondidinho entre os atletas, para isso não ficar evidente. E ele sentava ali junto com outros voluntários que estavam nos seus momentos de descanso, né? E eu já pedia para esse voluntário, olha, passa um pouquinho das regras para ele vai conversando. Então ali a adrenalina dele ia baixando, ele já ia se inteirando, pelo menos nas regras disciplinares, que a gente fez uma cartilhazinha para cada um. E aí, a partir daquele momento, quando eu já estava preparado para ouvir, aí sim, aí eu conversava com ele, perguntava qual a expectativa e tudo mais, para que essa pessoa participasse dos Jogos Olímpicos e voltasse com uma experiência prazerosa, positiva. Falou, poxa, fui lá, trabalhei, e aí? Então, isso foi se tivesse que pontuar alguma coisa assim, qual foi o segredo da missão, eu diria que foi isso, entendeu? Ouvir as pessoas, entender quais eram os objetivos daquela pessoa e saber que por trás ali tinha uma expectativa, tinha um desejo, tinha um anseio. Isso tudo acontecendo a 1000 por hora, né, cara? E detalhe, sem ser remunerado, né? Então eu tinha que também não podia perder essa pessoa, né? Não dava para eu exigir dela o que eu ia ter em troca, né? O que ela ia ter em troca, aliás, né? Isso é total gerenciamento de pessoas, gestão de pessoas e visão de liderança, justamente para você colocar as pessoas certas nos lugares certos. Porque muitas vezes você não consegue
fazer com que aquela pessoa, putz, ó, o Thiago, ele como ciclista não está rolando, mas de repente como árbitro, né, como comissário, ele vai se dar muito melhor, porque é outro perfil, né? Cada um vai ter o seu perfil. Então você ter essa visão, conseguir colocar as pessoas certas nos lugares certos, é um dos segredos ali. Agora, Thiago, o Firmino estava falando em relação à organização e falta, na verdade, de treino, né, das equipes ali, que não tinha tempo. No caso dos comissários de arbitragem, já existe equipes formadas para as diversas competições ou não? Acontece situação semelhante que essa que o Firmino estava falando, de chegar na hora, conhecer o pessoal na hora, todo mundo sabe as regras, evidente, mas as pessoas não se conhecem, e aí entra também a questão da liderança e gestão de pessoas e egos, que a gente trabalhar com egos diferentes e níveis diferentes, como o Firmino disse, era um militar, o outro desempregado, outro vendedor de Lamborghini, o outro médico, enfim, você tem níveis culturais ali muito diferentes. E Sim. Talvez no outro lado ali, como árbitro, comissário, aconteça semelhanças, semelhante, é isso? Veja, é bem bacana isso, porque a gente, quando faz o curso, né, para se tornar comissário, você não faz o curso para se tornar comissário, para se tornar o presidente do colégio, ou para se tornar juiz-árbitro, ou juiz de chegada, ou cronometrista. Você faz o curso de comissários. E quando você é designado para uma prova, né, assim, vamos pensar uma volta que estávamos falando, né, ou os próprios Jogos Olímpicos. Então, quem faz a designação é a UCI, que é a União Ciclística Internacional, é a Federação Internacional do Ciclismo. Ela designa o presidente, vamos pensar na prova de pista, né, o presidente, o starter e o secretário, e o juiz-árbitro. As demais posições ali, o contador de voltas, os cronometristas auxiliares, porque claro que você vai ter a cronometragem eletrônica numa prova dessa, mas você tem que ter a cronometragem manual, e vou contar um segredo para vocês, existem provas, campeonatos mundiais, em que muitos atletas, o tempo que está lá é da cronometragem manual, não é da cronometragem eletrônica, falha, isso é no mundo inteiro, não é exclusividade do Brasil, da América Latina. Então, é imprescindível você ter 3, pelo menos, cronometristas manuais ali para, né, tomar o tempo. Você tem os comissários que vão ficar nas curvas, né? Geralmente, quando você está começando, é mais ou menos a experiência que o Firmino viveu ali com os estagiários, com os voluntários que queriam estar dentro, né? Porque querem uma função importante, ou porque querem estar próximo. Quando você começa no ciclismo como árbitro, você pensa assim, eu não quero ficar na curva, coisa mais chata, vou ficar olhando a prova passar. Mas tem situações em que, se você não tem um árbitro de curva experiente, uma queda, por exemplo, numa prova de grupo na pista, quando tem uma queda, existe um número de voltas que o atleta pode voltar. Passado aquele número de voltas, ele está fora, ele não pode voltar mais, né? E se você não tem um árbitro cuidando da queda, para saber exatamente em qual foi a volta que o atleta caiu, e fazendo a conta do grupo, do pelotão passando, para saber se vai, né, se deu o número de voltas, né, a distância, a gente na verdade fala em voltas, mas é a distância, 1.200 metros, né, para que ele possa voltar, o árbitro-chefe que está lá, às vezes é uma queda com um acidente grave, que você está tendo remoção com ambulância, na pista é bem normal isso, né? Tombo de pelotão, já chama ambulância, porque vai ter remoção, uma pelo menos vai ter. E aí, assim, o pessoal às vezes não tem noção de que a função ela tem uma relevância gigante. Oxalá, realmente, naquela prova ele não faça nada, porque é sinal que não teve queda, enfim. Mas o fiscal da curva ele é tão importante quanto qualquer outro. Mas eu dizia, então, a UCI, ela nomeia os 4, né, o júri, que a gente chama, os principais ali, né? Às vezes nem o juiz-árbitro, às vezes é só os 3 principais, e aí cabe ao presidente fazer a designação das funções. E essa designação é baseada, claro, na experiência que ele teve trabalhando com esses árbitros. Se ele não trabalhou com esses árbitros, ele vai ter que buscar saber. Então, ou ele vai assistir, vai pegar uma gravação de uma prova, ou ele vai ligar, olha, Firmino foi presidente do colégio naquela competição, como é que foi o Chafi naquela competição? O Chafi mais ou menos, o Chafi muito bom. Né? O mais ou menos não é desescalar, mas você vai ter que entender a posição dele, né? E aí, cada presidente vai ter a sua característica. Eu, quando estou presidente de colégio, eu gosto de manter as posições do início ao fim. Então, eu faço uma leitura da equipe, a minha equipe são esses, aqui o Chafi é muito bom de observação, ele é concentrado, ele vai ficar como, então, na curva 3, que a gente chama, que é a curva 4, que é a mais perigosa, porque é a última curva antes da chegada, então, nos sprints finais, aquilo ali é um pandemônio, deixar o Chafi lá. O Firmino é um cara também muito atento, tem a regra na ponta da língua, então, vou deixar ele de destaque. Eu gosto de assinalar a equipe e manter ela do início ao fim. Eu acho mais adequado você fazer esse gerenciamento. Mas não significa que na prova seguinte você vai estar na mesma posição. Pode haver uma troca.
né? E tem árbitros que, quando estão presidente do colégio, eles preferem a cada dia de competição rodar os comissários. Mantém ali o chave, né? O starter, o presidente, obviamente, e o secretário, mas daí muda. O fiscal de curva muda, o cronometrista muda, o contador de voltas muda, vai fazendo essa rotação. Daí isso é um pouco do perfil de cada líder, né? Como o líder também prefere fazer a administração. Por que eu opto por manter? Eu acho porque duas razões, basicamente, né? Na verdade, uma decorrente da outra. O nosso nível de arbitragem no Brasil começou a melhorar dos Jogos Olímpicos para cá. Até os Jogos Olímpicos nós não éramos bons, né? Os Jogos Olímpicos nos tiraram da zona de conforto, né? Fez com que o país investisse em capacitação. Eu alcancei meu nível de comissário nacional elite agora, depois dos Jogos Olímpicos, porque na época que teve o curso, eu não falava inglês, e isso me prejudicou muito. Então, até isso mudou o nosso perfil. A gente correu, foi atrás, a nossa primeira formação para os Jogos Olímpicos foi em 2014, então, você veja, tudo motivou. Mas eu dizia, nós não éramos bons. Então, o time não tinha muita segurança do trabalho que fazia. Por isso que eu prefiro designar a equipe para a competição. A prova de pista ela leva 4, 5 dias, geralmente, um calendário completo. Até para que o comissário ele fique seguro do que ele está fazendo, porque ele vai pegar a regra, vai estudar aquela função. Bom, eu vou ser o contador de voltas. É uma das funções mais... Olha, eu já fui muito e eu te digo que eu não gostaria nunca mais de ser na vida. Porque eu prefiro ser o presidente do colégio e ter que levar a porrada dos técnicos do que ser o contador de voltas. O Firmino vai entender agora, numa prova por pontos com a pista cheia. É muito difícil. Então, o árbitro ele vai ler aquela função, vai entender as regras que estão envolvidas e ele vai adquirir uma segurança. Na próxima competição, ele troca. Então, ele foi contador de voltas na outra ele vai ser, de repente, o starter, enfim. Mas é uma forma que eu encontro de dar segurança para a equipe, para que a equipe se sinta firme. Porque se tem uma coisa que não dá, é esperar, por exemplo, que o presidente do colégio vá conseguir tomar todas as decisões e encaminhar tudo sozinho. Não existe isso. Mas, antigamente, se tinha essa leitura. Acho que na época que o Firmino correu, era mais ou menos por aí, né? Se tinha a figura de um árbitro. Ele era o presidente do colégio. O resto era acessório. E isso não funciona, porque justamente a tecnologia que veio para nos ajudar, de certa forma, também atrapalha, porque a tecnologia que nos ajuda a enxergar uma situação também ajuda o atleta a enxergar aquela mesma situação e dizer, não foi assim como você está dizendo. Então, eu, às vezes, como comissário, como líder, não me sinto confortável de tomar todas as decisões e prefiro que algumas coisas sejam encaminhadas pela equipe, até para que a prova flua, porque tem situações, Chafi, que você para a competição para tomar uma decisão e, às vezes, se interrompe a competição por 1 hora, porque aí todo mundo tem razão, todo mundo quer falar da sua razão, e às vezes pode haver alguma situação em que o árbitro da ponta, que está tomando ali encaminhamento, já resolveu, e não precisa chegar. Um fato bem simples, já que nós falamos de peso de bicicleta, é o momento da aferição das bicicletas, entendeu? Tem um árbitro que cuida disso, e não há a menor necessidade do presidente do colégio interferir nisso. Não atingiu a regra, não chegou lá, está com menos que 6,8 quilos. Tinha que ter tantos centímetros lá do guidão, não tem. Pronto, não tem por que trazer isso para o chefe. Mas, no passado, as pessoas não tinham segurança para fazer isso, né? Eu mesmo, quando fiz a aferição uma única vez, foi horrível, porque eu não tinha segurança nenhuma. Então, toda hora tinha que estar perguntando para o chefe, como é que faz? Então, por isso que eu prefiro segmentar. Mas, até para finalizar a resposta, porque eu já me alonguei, né? Nós não temos, assim, um grupo fechado. Cada competição é feito um rodízio. E a UCI, nas provas internacionais, ela gosta muito de fazer isso. Então, ela pega o presidente do colégio vai ser um inglês, o starter vai ser um americano, o juiz árbitro vai ser um chinês, o outro vai ser um japonês, até porque são árbitros internacionais, né? E aqui no Brasil, claro, a gente tem uma comunidade um pouco menor. Hoje, na Associação de Árbitros, nós temos 55 árbitros filiados. Então, claro, é um universo menor, você acaba se repetindo. Mas acontece sim, de chegar no teu time uma pessoa que, por exemplo, fez o curso recentemente, mas a instrutora do curso viu ali que tinha um talento, ela pede para chamar para a prova, mas você não trabalhou com ela ainda. Então, é um desafio realmente de testar, né? Enfim, empoderar a tua equipe, né, para poder fazer funcionar. Mas olha que legal isso que você está falando, porque tem relação com a preparação, né, que é o que a gente falou antes, tem relação com saber colocar as pessoas certas em cada lugar, mas também, pelo que eu entendi que você disse, são estilos, só que não há uma regra. Você prefere trabalhar com a mesma equipe nas mesmas posições a competição inteira. Um outro chefe, um outro presidente, ele pode preferir fazer um certo rodízio, até para experimentar,
pessoas em outras posições ali, que é o que a gente tem também, no caso, por exemplo, as reuniões de feedback, que a gente chama, internas da agência de gestão. Então, nós temos essas reuniões regularmente, mensal, às vezes bimestralmente, para saber até onde que é o nosso limite, até onde que a gente está indo certo, está fazendo certo, o que a gente pode render mais, o que nós fizemos e que gerou um resultado, mas que poderia ter sido um pouquinho melhor, né? Então, para que a gente conheça os nossos limites e saber onde vai melhorar. Aquilo que você falou, a equipe de arbitragem brasileira não era boa até os Jogos Olímpicos, passou a ser por uma necessidade, né? Então, fazendo essa analogia, nada mais do que foi um feedback. Olha, vocês não estão legais, vocês vão ter uma competição aí, que é transmitido para o mundo inteiro, que vocês precisam correr atrás. Você falou, olha, eu não falava inglês na época, não tinha como fazer o teste para essa elite, agora sim. Ou seja, preparação para isso daí, aprendizado constante, que é o que a gente sempre fala também, em relação a qualquer situação, né? Está sempre aprendendo, está sempre buscando informações, seja elas quais foram. Esse papo que a gente está tendo aqui sobre ciclismo vinculado à gestão empresarial, quer dizer, eu estou aprendendo muito sobre ciclismo, que é algo que cotidianamente não é uma coisa que faz parte da minha vida aqui, porém está sendo muito produtivo e muito rico justamente por essas analogias e por estar aprendendo coisas novas. É sempre muito bem-vindo isso daí, né? Eu acho particularmente, assim, não é porque eu sou do ciclismo, eu tenho outros esportes também que eu tenho desenvolvido paixão, mas eu acho que o ciclismo, ele tem um nível de complexidade que é muito similar ao mundo corporativo, porque o Firmino trouxe um pouco disso, que você tem a equipe de arbitragem, você tem os atletas, você tem os managers, você tem a equipe de organização, então você tem uma diversidade de pessoas e de protocolos, né? Então, vamos falar da nossa realidade no Campeonato Brasileiro. No Campeonato Brasileiro se gasta muito dinheiro para fazer, você tem um universo de pessoas envolvidas, porque você tem o cerimonial, a área técnica, você tem que ir para o local de prova antes, porque você tem que fazer uma vistoria, ver se você não vai ter nenhuma intercorrência, você tem lá os staffs que vão fazer a parte mais pesada, que é montar gradil, tirar gradil, pôr banheiro, enfim, palco do cerimonial, enfim. Você tem toda a parte anterior, que é o fornecimento de medalha, lanche, né, estrutura. Então, eu acho muito bacana você estar trazendo essa relação, porque muitas vezes o universo corporativo nem enxerga que o meio esportivo tem toda essa organização, em alguns casos, maior até que de muitas empresas, né? Sem dúvida. Porque não flui, você não tem um dono, né? Então, assim, se você não tiver esse nível de organização, não flui, né? E o esporte tem esse valor que a gente cultiva. E o nível de confiança tem que ser 100%, né? Porque mesmo você não conhecendo as pessoas, que é o que a gente estava falando antes, muitas vezes se conhecem na hora ali, você não conhecendo as pessoas, o exemplo que o Firmino trouxe lá dos Jogos Olímpicos, que não dava tempo de treinar, mas você tem que confiar que vai sair, né? Que o produto vai sair, o serviço vai sair, o espetáculo vai sair e a prova vai sair da melhor maneira possível. E essa relação de confiança ela tem que ser 100% azeitada. Agora, Firmino, você mudou, né? Da atleta, agora está na gestão. Então, já que você vai mudar o rumo, eu quero só fazer um comentário. Claro. Tem a ver com uma questão que chama, né, engajamento com o trabalho, né? Acho que isso no esporte você precisa ter o engajamento, né? O árbitro tem que estudar constantemente, o atleta tem que estar estudando, enfim, assim como as empresas demandam isso, né? E o Firmino fez uma fala ali, uma observação, eu sempre conto isso, sempre que eu estou com ele em algum lugar, quando ele falou assim, teve um voluntário até que eu dei o meu cartão de transporte. Então, nos Jogos Olímpicos, a única coisa que o pessoal ganhou, assim, né, esses voluntários, enfim, foi um passe livre de transporte no BRT, que foi criado lá no Rio, e realmente o lanche, né, Firmino. Mas o Firmino pôde dar o cartão de transporte dele, porque o engajamento dele era tão grande que o Firmino passou todos os Jogos Olímpicos dormindo dentro do velódromo. Ele nem saía de lá para garantir que quando começasse... É verdade isso. Quando começasse as competições ia estar tudo organizado. Então ele fez uma conta, e o Firmino é assim mesmo, se eu for para o apartamento, tanto tempo for voltar, eu vou dormir aqui, é mais fácil. Eu durmo aqui, o velódromo tinha toda a infraestrutura, né? Não tinha cama, mas tinha banheiro e tudo mais. O Firmino dormiu lá. Então, nível de comprometimento, né? Exatamente. É o nível de comprometimento. Ali, o que aconteceu, Chapéu? O velódromo foi a última obra a ser entregue, né? Teve empresa que abandonou, teve que fazer contratações, tudo de última hora. Então, quando eu cheguei nos Jogos, isso há 2 meses antes de iniciar os Jogos Olímpicos,
tinha um clima de desacreditação muito grande entre as pessoas envolvidas, né? Ah, não vejo a hora de ir embora. E eu cheguei ali, assim, todo encantado, né? Eu falei, poxa, tem que mudar esse clima, né? Eu conversar com as pessoas, meu, você tem noção que a gente está nos Jogos Olímpicos e tudo mais. E como estava já essa expectativa baixa, essa moral baixa, eu me perguntava a todo momento, e outra, os Jogos Olímpicos sendo no Brasil, era um desafio, será que o Brasil vai dar conta de entregar? Será que não vai? Ainda mais o ciclismo, que não é algo tradicional, no velódromo ainda mais específico ainda, né? Acho que essa era a dúvida nacional, né? Não só dos jogos em si, mas como você disse agora, o velódromo foi, acho que o último, ou um dos últimos, e ainda um mês antes de começar, ainda tinha dúvida se ia dar tempo de ficar pronto. E a Então gente aqui, você estava lá dentro, né? Você estava lá acompanhando de perto o negócio. eu tinha esse desejo, sabe, de entregar. Aliás, a nossa missão ali era entregar os Jogos Olímpicos impecável, né? E isso eu também traduzia para os voluntários. Só que o nível, a quantidade, o volume de serviço atrasado, principalmente, era muito grande. E realmente, o que o Thiago disse, o meu deslocamento por dia eram 2 horas, 1 hora indo, outra hora voltando. Fora o desgaste, o cansaço, porque lá tudo era longe, você tinha que passar por um portão de detecção de metais e dar toda uma volta, pegar fila. Falei, não. E me dava angústia, eu naquela fila, sabendo que tinha um monte de coisa, nossa, que tempo perdido, e a gente tem um monte de coisa para fazer. E aí surgiu essa oportunidade, realmente levei um colchãozinho inflável, então na sala de fisioterapia de noite, de noite era dormitório, de dia era sala de físio. Não, E né? todo mundo comentava Parabéns pela iniciativa, né? Dessa empolgação, né? Além dele dormir lá, que isso era segredo na época, não Não contava, né? podia, né? Mas assim, era isso que ele falou, realmente, o pessoal que já estava trabalhando há mais tempo, esgotadíssimo. Eu cheguei uma semana antes dos jogos, porque eu acompanhei os treinos, mas os outros árbitros chegavam um dia antes de começar os jogos, mas a equipe de trabalho já estava lá, né, há meses. Então, era esgotadíssimo, assim, o semblante esgotado, cansado. E o Firmino é uma alegria, parecia assim, aquilo era inacreditável, sempre sorridente e compartilhando. Vamos, pessoal, bem isso que ele falou, de valorizar uma coisa que foi inédita, não sabemos nem se vai ter de novo, né? Assim, que é os Jogos Olímpicos aqui. Que é um exemplo extraordinário, né? Questão de equipe, né? Você tem uma figura como o Firmino bem colocada, você tem um bom trabalho realizado e você tem uma motivação da equipe acontecendo, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. Não, a gente já está chegando até, estourando o nosso tempo aqui, mas eu queria só fazer aquela última colocação para o Firmino, agora que ele está na área de gestão, né? Essa transição entre atleta e agora gestor, o que você via antes que agora você entende, que você achava de problema que agora você entende, e vice-versa, você já ter estado, na verdade, na posição de atleta, fica mais fácil você entender certas coisas também. Tem algo que seja mais explícito aí, mais gritante, que a gente consiga, para a gente conseguir visualizar isso? Tem sim, chefe. O que mais me chama a atenção hoje é o seguinte: na época que eu era atleta, eu achava que as coisas tinham que acontecer, tinha que vir tudo pronto. Ah, não, a equipe tem que fazer isso por mim, a confederação, a seleção, enfim, isso tudo tem que acontecer. Só que hoje eu vejo que isso não é possível, entendeu? E isso foi um pensamento que me impediu até de evoluir mais no esporte, você entendeu? E hoje, vendo do outro lado, não existe recurso, mesmo que tivesse, é muita coisa acontecendo, você não tem como olhar para cada atleta. Então, o que me chama a atenção é isso, sabe? Se cada... isso a gente está falando do atleta, mas acho que é um pouco da característica também do povo brasileiro, assim, né? Eu percebo na questão do paternalismo, não, eu tenho que ganhar, eu mereço. Todo mundo quer estar numa seleção, todo mundo merece, todo mundo tem, se você ouvir um por um, cada um vai te dar um argumento que vai te comover, mas o que eu destaco é isso, enquanto atleta, cara, ou na função de colaborador, o que quer que seja, empreendedor, sabe, busque, vai atrás, se informe, busque informações, saiba onde você quer chegar, estude esse caminho para chegar até lá, o quanto custou, e os exemplos que a gente tem hoje de atletas bem-sucedidos, eles conseguiram por si só, claro, tem o papel das organizações, das entidades, sim, tem, mas eu vejo que a maior contribuição é na condução, no direcionamento desse processo todo, entendeu? Mas o investimento, o correr atrás, o buscar, sabe, cada um tem que buscar o seu, cada equipe tem que buscar a sua. Isso eu falo também para as pessoas. Ninguém vai chegar
numa empresa e te dá um benefício só porque você é legal. Não, você tem que fazer por aquilo. onde, né? Primeiro você tem que se preparar, tem que mostrar que você quer aquilo, que você está preparado para aquilo, que você buscou aquilo, para aí sim dar conquista. Mas essa foi uma pergunta proposital até, justamente, mas você pegou muito bem o gancho, porque é justamente nesse ponto. Quando a pessoa está em uma função, um funcionário, independente de qual empresa, independente de qual segmento, muitas vezes há essa crítica aos níveis superiores ou à empresa diretamente, porque em relação à estrutura ou N situações, mas que quando ele muda de posição, que ele começa a ver o outro lado, que ele consegue entender, esse exemplo que você acabou de dar. Você começou a entender que realmente não é simples, realmente tem a questão estrutural, tem a questão de verba, uma série de fatores que o atleta não consegue enxergar isso. E talvez nem deva enxergar. Né? Não sei, se a gente começar por essa linha, a gente vai filosofar até amanhã aqui. Né? Mas, de repente, continuar focado só na parte de atleta mesmo. Mas essa dimensão, ela muda a partir do momento em que você muda de posição. Né? Você consegue ter uma visão maior, você consegue enxergar outras possibilidades, inclusive, não só nas coisas ruins, não só nos impedimentos, mas também em novas possibilidades, né? Quando você está em uma posição diferente, uma posição superior, uma posição hierárquica que seja, enfim, mas foi uma pergunta quase que retórica, mas que foi exatamente nessa mesma linha aí, mas foi bem legal. Olha só, eu queria agradecer demais a presença de vocês aqui, foi muito, muito produtivo, muito rico esse nosso bate-papo, era essa a intenção, tá? Só queria dizer que esse chá de gestão, né, o programa Chá de Gestão, ele vai ficar disponível através das redes sociais da Agência de Gestão e também pelo Spotify, informado no podcast, né, aí pelo nome Chá de Gestão, e nas redes sociais, @Agência de Gestão. Se vocês quiserem deixar o contato de vocês, para quem quiser aprender um pouquinho mais sobre ciclismo, liderança, bom, a gente falou de tudo aqui, ciclismo, liderança, gestão de pessoas, indicadores, quer dizer, tudo que um consultor gosta de falar, a gente bater um papo em cima de ciclismo aqui. Claro. Meu e-mail é fr, né, F de Fernando, R de Ruiz, fermino, com E, @gmail.com. frfermino@gmail.com. Legal. Que é um grande consultor aí também, viu? Quando precisar, chame ele, chefe, ele é bom. Eu vou fazendo a propaganda. Ô, Thiago, você tá deixando o sarrafo alto aí. Legal. Eu agradeço aí também o convite e a oportunidade de estar divulgando, né? Falando de ciclismo dentro de um ambiente diverso, que é o esporte. Isso para a gente é uma alegria, porque gostamos do esporte, é uma forma de divulgar, mas também porque mostramos aí a importância, né, o alcance do nosso esporte em todos os meios, inclusive na questão de gestão, né? Então, o meu e-mail é Thiago, com TH, _Soares, né, @MAC, M de Maria, A de Amor, C de Casa, .com. E o Instagram, @T_H_I. Adicione lá. Legal. Pessoal, muito obrigado. Espero que a gente consiga marcar outras vezes, outros conteúdos, outros bate-papos como esse que a gente fez aqui, que foi uma hora e pouco, passou voando, e se deixar, eu acho que a gente teria conteúdo para continuar mais uma meia hora, com certeza. Tá legal? Queria agradecer demais a vocês por terem aceitado o convite. Tá legal? Tchau, valeu. Até uma próxima.